Muita gente fala de Roger, Rayleigh, Shanks, mas tem um nome que ficou escondido nas sombras. E agora voltou a ser assunto no mangá: Scooper Gaban, o lendário terceiro homem dos piratas do Roger, o cara que navegou junto com a tripulação mais lendária da história, mas que até hoje permanece envolto em mistério. Pensa só, nos apresentou Gaban lá atrás, em flashbacks rápidos. Ele sempre estava ao lado do Roger e do Rayleigh, quase como se fosse o braço direito do próprio Rei dos Piratas. A presença dele era forte, mas nunca vimos sua verdadeira força em ação. E isso, claro, deixou a comunidade inteira em polvorosa. Será que o Gaban era o segundo mais forte depois de Rayleigh? Será que ele tinha uma Akuma no Mi? Ou será que seu poder vinha só do Haki? E agora, no último capítulo, tivemos uma revelação bombástica. Foi confirmado que Scooper Gaban era sim considerado o segundo mais forte da tripulação do Roger. Isso muda completamente a forma como a gente olha para o passado. Significa que durante toda aquela jornada lendária, havia mais um monstro escondido nas sombras. Alguém que a Marinha e até mesmo o governo mundial sabiam que não podiam subestimar. Imagina comigo, se o Rayleigh já é considerado o Rei das Trevas, capaz de enfrentar almirantes mesmo velho e fora de forma, como seria Scooper Gaban no auge? Esse cara pode ter sido a chave em várias batalhas que Roger travou e a gente nem viu. E o mais assustador, ele ainda pode estar vivo, escondido em algum lugar, esperando a hora certa de aparecer. E quando a gente fala de habilidades, o pouco que Oda mostrou já é o suficiente para aumentar o hype. Gaban era conhecido como um exímio espadachim, empunhando machados gêmeos com uma destreza única, diferente de qualquer estilo de luta mostrado até agora. Somado a isso, ele certamente dominava os 3 tipos de Haki, afinal, ninguém poderia navegar ao lado de Roger e sobreviver na Grand Line sem esse nível de poder. Se Rayleigh é o exemplo vivo do Haki do Conquistador, é quase certo que Gaban também tinha essa aura esmagadora, capaz de impor respeito até contra piratas lendários e almirantes da Marinha. Será que o Oda guardou Gaban justamente pro final da obra? Será que ele vai se encontrar com Luffy? Talvez até passar o legado do Roger pro próximo Rei dos Piratas? E isso seria épico demais. E aqui vai uma provocação. Se Gaban realmente voltar, ele pode ser o personagem que carrega respostas sobre o século perdido, sobre a verdadeira vontade do D e até sobre a própria jornada do Roger. Porque, convenhamos, quem viveu lado a lado com o homem que conquistou tudo sabe muito mais do que a gente imagina. Então se prepara, porque o nome Scooper Gaban, que ficou esquecido por décadas depois da execução do Roger. Cadê o Gaban? Shanks criou sua tripulação, Bug foi para sua comédia de erros, Rayleigh virou o Rei das Trevas, o Scooper simplesmente sumiu. Desapareceu do mapa. Será que o governo mundial o caça até hoje porque ele sabe demais sobre o século perdido? Ou será que o Oda tá guardando esse homem como uma boba relógio narrativa, pronto para explodir na guerra final? E lembra disso, ele estava em Laugh Tale. Ele é um dos poucos personagens vivos que sabem exatamente o que é One Piece, quem foi Joy Boy e o que aconteceu no século perdido. Imagina só a cena. Luffy finalmente encontra Scooper Gaban e ele decide revelar aquilo que até o Rayleigh não quis contar. Esse seria um dos momentos mais épicos de toda a obra. E tem teoria rolando que eu preciso te falar. Muita gente acredita que o Gaban pode ser o elo perdido entre Roger e Luffy. Assim como Rayleigh ajudou o Zoro e treinou o Luffy no time skip, o Scooper poderia aparecer agora, na reta final, trazendo não só respostas, mas também aquele último empurrão que vai conectar o legado de Roger ao futuro Rei dos Piratas. Agora, imagina só. O homem que viveu ao lado de Roger, que enfrentou a Grand Line inteira, voltando pro palco principal de One Piece depois de décadas. Se isso acontecer, pode ter certeza, o nome Scooper Gaban vai entrar de vez na lista dos personagens mais lendários do anime. Adatoshi, only se a gente arrasei, não custa esse joqueu.
Deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos de One Piece. O mangá de One Piece 1140 chegou com tudo. E, meu amigo, o nome do capítulo já dizia o que a gente ia ver. Scopper Gaban. A história se passa em Elbaf, a Ilha dos Gigantes, e o bicho tá pegando de um jeito. Os Cavaleiros Sagrados, a elite do governo mundial, finalmente deram as caras para causar. E o objetivo deles é claro, dar um jeito nos gigantes e em todo mundo que tá na ilha. Mas aí que o capítulo 1140 brilha. O título, Scopper Gaban, não tá lá por acaso. O Ken, o mestre Oda, jogou uma isca gigante pra gente. Gaban, o cara da tripulação do Roger, pode estar de volta. E qual seria a missão dele? Lutar contra os Cavaleiros Sagrados e talvez até ajudar a libertar Loki. A galera pirou nas teorias. Gaban ressurgindo das cinzas para meter a porrada nos Cavaleiros Sagrados seria a coisa mais épica do mundo. Imagina só, ele, um dos caras mais fortes da era de Roger, voltando para proteger os gigantes. Seria uma reviravolta que a gente não esperava, mas que faria todo o sentido. Resumindo, o One Piece 1140 foi um capítulo de preparação para uma guerra gigantesca. O clima tá tenso, a aliança com os gigantes precisa ser forte, e a possível volta de Scopper Gaban eleva o nível da trama a um patamar absurdo. É esperar para ver o que o Oda vai aprontar, mas uma coisa é certa, a saga de Elbaf vai ser insana. Fiquem ligados, porque os próximos capítulos prometem ser pura porrada.